Agora, as políticas públicas sobre defesa. O tema defesa está ligado ao Ministério da Defesa, que é uma criação recente, né? Foi criada em 1999, antes não tinha Ministério da Defesa. Está ligado às Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Tem a ver com a proteção do território e as ameaças externas, que aí o principal foco no Brasil atualmente é o combate ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas, já que eles ultrapassam os territórios, né? Eles ameaçam os territórios, as fronteiras. Proteção das fronteiras, os resgates de todos os tipos, né? Os resgates a desastres aéreos, por exemplo, como que aconteceu agora do avião francês, que a Marinha Brasileira participou do resgate, ou do resgate ao desastre do avião da Gol, há 2 anos atrás também, que o Ministério da Defesa foi para lá, mandou o Exército para poder fazer os resgates, a Aeronáutica e tal. E tem também o trabalho do Ministério da Defesa, né, com as obras públicas, especialmente com o Exército, que trabalha nas obras públicas quando o governo quer acelerar um processo de obras públicas, especialmente em lugares de difícil acesso, como por exemplo a reposição do Rio São Francisco, e tem as obras sendo feitas por soldados do Exército. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos é um dos órgãos também do Ministério da Defesa, né, CENIPA. Sistema de Vigilância da Amazônia, ou CIVAM, que é um projeto de inteligência e vigilância para a invasão do território, né, a ameaça às fronteiras do território brasileiro, como também vigia também as queimadas, né. É um projeto elaborado pelas Forças Armadas do Brasil com a finalidade de monitorar o espaço aéreo da Amazônia. É o CIVAM. O Ministério da Defesa é um órgão federal incumbido a exercer a direção superior das Forças Armadas, constituídos pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Okay? Uma de suas principais tarefas é o estabelecimento de políticas ligadas à defesa e à segurança do país. Caso da Política de Defesa Nacional, PDN, atualizada em julho de 2005. O Ministério foi criado em junho de 1999 e é o principal articulador de ações que envolvam mais de uma força singular, quer dizer, quando envolve várias forças armadas. Essa questão, por exemplo, trata de como o Ministério da Defesa interfere em questões de perda de soberania no país ou ameaça à soberania do país. O órgão internacional de Vigilância de Energia Nuclear queria fazer uma inspeção no Brasil, mas foi pedido, ou foi imposto de maneira inadequada. O Ministério da Defesa teve que impor uma certa ordem em cima disso aí para que não houvesse a perda, a ameaça à soberania do país. Então tem aqui uma questão de ordem de como o Ministério da Defesa atua e que políticas públicas ela pode desenvolver. Tem aqui o orçamento do Ministério da Defesa, 43 bilhões de reais, o que deve ser bem pouco comparado a países mais beligerantes, mais belicosos como os Estados Unidos, e o atual ministro Nelson Jobim. Políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Como tem sido uma ordem mundial nova, essa questão de criar maneiras de desenvolvimento sustentável, como nós vimos já no tema ecologia e biodiversidade, o desenvolvimento de técnicas de desenvolvimento sustentável vem sendo parte das políticas públicas, tanto no país quanto em outros países, né? E aí envolve uma série de elementos, né? A sociedade, o ambiente, a economia, né? Para descobrir o que é suportável, o que é justo, o que é viável, para poder estabelecer uma estabilidade maior possível no desenvolvimento, no progresso dessa sociedade. Desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ligados a desenvolvimento sustentável estão o Ministério do Meio Ambiente, como já falamos, orçamento para as APAs, que é a Área de Proteção Ambiental, e a fiscalização destas, que é feita geralmente pelo IBAMA. Tem também ligado a isso a Fundação Chico Mendes, que trabalha também parecido com o IBAMA.
Programas de incentivo a economias locais e exploração responsável são parte dos programas de políticas públicas de desenvolvimento sustentável. A ideia é que as pessoas das regiões tenham condições de desenvolver suas economias locais, como já vem desenvolvendo as gerações, para que não tenham que explorar de maneira abusiva os recursos daquele lugar. Aqui uma questão que relaciona diretamente a sustentabilidade e a água, os recursos hídricos que já foram falados anteriormente, né? A questão da água doce acabando no planeta, tal, e como isso aí pode ser dado, pode ser pensado dentro de uma questão do ENAD. Redes sociais e responsabilidade. O tema das redes sociais nós já falamos, né? O Orkut, Twitter, Fotolog, Flickr, Facebook, Blogger. São todos tecnologias dentro da internet que promovem as relações entre as pessoas. A cobrança disso na prova do ENAD, né, pode ser surpreendente. Não consigo imaginar como seria. Mas a ideia é que haja uma partilha, um compartilhamento de informações, de figuras, de imagens, de vidas através da internet a partir dessas redes de relacionamento, essas redes sociais. Muitas vezes essas redes sociais promovem, inclusive, a união para movimentos como, por exemplo, o Fórum Social Mundial, que ele é basicamente organizado através de redes sociais, que tem como a internet o principal veículo de comunicação. A ideia de responsabilidade social e rede social também está conectada, já que há aí uma maior cobrança em cima das empresas, dos órgãos, dos estados, dos governos, para que haja o cumprimento das políticas de responsabilidade sobre o meio ambiente, sobre a desigualdade social, etc. Bom, relacionado diretamente à responsabilidade social, tem o tema da cidadania empresarial, que é o que as empresas fazem para garantir que o que elas tiram da sociedade é devolvido a partir de uma série de elementos, como programa de participação de lucros, a patrocínio de atividades sociais, auxílio a entidades não governamentais ou a entidades de caridade, a presença de uma sociedade civil organizada, né? Sociedade civil organizada seria justamente aquelas entidades que não são nem empresa nem Estado e que cuidam dos elementos da sociedade, né? De finalidades públicas, né? Consumidores conscientes também está ligado a isso, já que os consumidores são a principal forma de cidadania no sistema capitalismo. O consumo consciente seria aquela forma de cobrar no ambiente capitalista que haja uma maior responsabilidade das entidades, tanto públicas quanto privadas. Está ligado também a isso ao marketing social, né? Que é quando as empresas se preocupam em projetar a imagem a partir da responsabilidade social. E novamente o tema da sustentabilidade, ou seja, justamente o cuidado de que as próximas gerações tenham os mesmos recursos do que os que existem agora.